todos vocês, todas vocês, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a essa nossa aula muito relevante hoje sobre como fazer uma análise crítica. Eu sou o professor Elias David Morales Martinez e vou estar aqui compartilhando com vocês algumas dicas para que vocês possam desenvolver essa parte essencial do seu TCC, que é a análise crítica. E realmente é ali onde vocês deverão colocar em prática, deverão colocar o seu posicionamento perante os autores, a sua contribuição de intervenção e o que vocês têm a dizer. Qual seria a sua opinião e o seu legado e sua análise sobre o problema que vocês levantaram. Muito bem, então vamos dar início à aula. De forma geral, nossa avaliação e nossos critérios que a gente tem sempre com relação ao estudo que a gente faz, tem que passar por um processo bem tedioso, né? Tem que passar por uma análise reflexiva. Então, por isso a gente vai discutir um pouco sobre essa parte da análise crítica. E de forma geral e particular, então, o que seria a análise crítica? Para a nossa especialização que estamos desenvolvendo aqui nesse curso, né, maravilhoso, de fato, a análise crítica vai ser, assim, quando temos uma análise crítica, bem seja de uma situação, de um contexto, de um problema, de um tema, etc., a análise crítica vem se tornar a relação e a experiência entre a prática docente com a literatura selecionada. Então, vamos partir desses princípios. Análise crítica do tema ou do problema de pesquisa que vocês têm ali é nada mais e nada menos do que relacionar essa experiência e essa prática docente que cada um de nós temos, né? Um legado às nossas vidas, né? Podem ser 2 meses, podem ser 10 meses, podem ser 5, 10, 15, 20 anos de experiência em prática docente, claro, no mesmo valor, no mesmo nível com a literatura selecionada. Então, nos deparamos com as duas áreas, dimensões e começamos a refletir sobre elas. Então, por isso, a análise crítica é um diálogo com os teóricos. E a nossa experiência pedagógica, isso é importante destacar, perante a proposta de intervenção. Então, vocês têm seu TCC já elaborado, projetado, estruturado, vocês têm que desenhar uma proposta de intervenção, mas então, qual seria a nossa análise crítica, né? Então, seria justamente essa relação entre a teoria e a experiência que cada um tem a partir do tema que a gente está montando, que a gente está propondo. Por isso, a análise crítica realmente é tratar de articular uma ponte entre a teoria que está ali, que a gente levantou, que a gente selecionou a teoria, e a prática pedagógica que cada um de nós tem desenvolvido. E isso tudo com o propósito de melhorar o ambiente educacional que a gente tem, ok? Então, para tanto, vamos desenvolver 4 pontos nesse módulo aqui de como fazer uma análise crítica. Primeiro, vamos aprofundar um pouco mais, assim como estamos fazendo sobre o conceito de análise crítica. Segundo, vamos desenvolver as habilidades para fazer análise crítica, alguns comentários, algumas recomendações, algumas para vocês, recomendações para análise crítica própria, para a elaboração dela, e, por fim, o que se espera da análise crítica que cada um de nós, nesse TCC que estamos elaborando. Então, de fato, o que é uma análise crítica? Então, ela é a capacidade de aferir informações, veja isso, aferir, verificar, constatar informações de forma objetiva e lógica. Você levantou uma informação, teoria, né? Mas você também vai aferi-la, vai constatar essas informações. Você fez um levantamento de dados, né, estatístico, você quis saber alguma relação, por exemplo, nos impactos das políticas públicas para a prevenção, por exemplo, para a prevenção de desastres naturais na sua região, então temos ali uma correlação. Vocês vão ter que desenvolver certas capacidades para poder aferir toda a informação que você encontra sobre isso.
desastres naturais na minha região, as notícias, os dados que são levantados, enfim. Por isso é que se recomenda que cada um de vocês, com os dados que vocês levantaram do seu tema para esse TCC, seja feita uma análise objetiva e lógica sobre esses dados. Quer dizer que vocês passem a aferir a veracidade, né, dessas informações. Por isso também, aqui colocamos aqui que é uma avaliação objetiva de ideias, argumentos, informações e pontos de vista que a gente tem, né? Então, veja, a análise crítica, de fato, ela passa por todo um fluxo, né, de estratégias no qual a gente vai aferir não somente informações, mas também as ideias, os argumentos, sim, os pontos de vista diferentes dos quais a gente se depara quando aborda uma pesquisa como essas que vocês estão desenvolvendo. Então, o objetivo de uma análise crítica, vamos lembrar sempre disso, é compreender melhor um tema. Vocês têm que compreender esse tema, sim? Mas, além de compreender esse tema, é importante refletir sobre ele. E aí está a nossa análise crítica. Porque a análise crítica não é somente reproduzir a informação que você encontrou ali nos textos teóricos, na base teórica que você levantou. Não, não. Não é somente reproduzir. É refletir sobre ele, dissertar sobre esse conhecimento, né? Então, por isso, é compreender melhor um tema e refletir sobre ele de diferentes ângulos, trazendo para o contexto no qual a pessoa que pesquisa se encontra. Veja só, então, muito apropriado para a nossa pesquisa nesse programa aqui. A análise crítica tem como propósito determinar julgamentos racionais e imparciais, de forma objetiva, analisando de fora o objeto de estudo. O que quer dizer isso? Quando a gente que da área das ciências humanas e das ciências sociais pesquisa um determinado tema, muitas vezes a gente já vem com um posicionamento prévio com relação a isso, com relação àquilo, né? Vocês vão ver, vocês vão sentir que já no início da pesquisa, vocês dizem, já estou tomando uma posição, sim, com relação a esse problema que estou pesquisando. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que analisar de forma objetiva aquele fenômeno. Então, assim como o cientista, os outros cientistas das áreas mais exatas, né, ou das áreas biológicas ou das áreas da saúde, eles pesquisam, por exemplo, quem está ali no laboratório está pesquisando as bactérias, o comportamento das bactérias com determinada situação através de alguns reagentes químicos, né? Veja que o cientista ele fica de fora, ele não está lá envolvido com as bactérias. A mesma situação pode acontecer com a gente e a gente pode adaptar também. Embora a gente se encontre no mesmo meio em que a gente está pesquisando o tema, temos que fazer o esforço de nos ausentar um pouco. Por isso, analisando de fora o objeto de estudo, temos que nos abstrair um pouco para poder analisar o objeto de estudo que está ali, sem nos envolver completamente ou significativamente com o objeto de estudo. Por isso, a análise crítica promove a reflexão constante para uma melhoria gradual e contínua do debate em questão. Sempre deve estar presente essa análise crítica em todo momento. Como segundo ponto, pensamos aqui desenvolver a nossa capacidade de análise crítica. Algumas dicas vou apresentar para vocês e darei alguns exemplos. Então, primeiro e principal, questionar constantemente as hipóteses, as afirmações que a gente tem e assertivas da nossa pesquisa. Vocês já devem estar relacionando seu problema com suas hipóteses, já devem estar fazendo algumas inferências de causalidade de uma coisa, de um assunto com outro. Então, sempre devemos estar questionando aquilo, né? Isso é um exercício para poder amadurecer o nosso espírito crítico. Isso também não vai levar também a verificar essas convicções que a gente já tem previamente sobre o tema, sim? Então, por isso a gente vai trabalhando amadurecendo um pouco esses posicionamentos que a gente vai tomando. Na medida em que você vai questionando, na medida em que você vai aferindo mais os conceitos, as informações, você vai fortalecendo o seu ponto de vista.
Por isso, também é relevante questionar os fatos e argumentos apresentados no desenvolvimento da nossa pesquisa. Se vocês encontram algum argumento sólido que vem ou que está relacionado com sua pesquisa em direitos humanos, mesmo assim, você tem que constatá-lo, tem que verificar e tem que deixar ali, em algum momento, colocá-lo ali para ser questionado, para ser constatado, para ser verificada essa informação ou esse argumento. Veja que interessante identificar a veracidade dos fatos. Por isso, dissertar as nossas considerações e observações sobre o tema de pesquisa de forma objetiva. Se identificamos a veracidade dos fatos, podemos dissertar essas considerações que a gente tem com relação a essas observações. Por outro lado, na análise crítica, vamos identificar os problemas e vamos a passar a propor soluções. Isso é um fundamento da análise crítica, porque não é fazer crítica pela crítica. Não, não. Não é fazer crítica porque sim. Tudo pelo contrário. É fazer crítica porque é necessário. Por quê? Quando fazemos a crítica de um assunto, de um determinado ponto, vamos a propor soluções. E é isso que aponta o TCC, a terceira parte do seu TCC, que trata sobre a análise crítica. Veja, vocês fazem o levantamento teórico, vocês fazem seu projeto de intervenção, e aí vem a análise crítica, que é isso, colocar a sua experiência, colocar o que vocês levantaram da parte teórica com a sua experiência e não ficar por aí, porque não é fazer crítica pela crítica. Temos que passar a fornecer soluções. Temos que passar a propor soluções. Não devemos ficar na crítica pela crítica. Por isso, a análise crítica é realmente uma busca por melhorar a qualidade da resposta ao problema de pesquisa identificado. Lembre-se que vocês têm que propor um problema, que encontrar um problema, e tem que propor uma pergunta de pesquisa. E a hipótese que se deriva depois como resposta a esse problema. Então, aí vem a nossa análise crítica, que é a proposta, a solução para resolver esse problema. Em terceiro ponto, temos aqui algumas recomendações para já vocês iniciarem, de fato, o que seria essa análise crítica que vocês têm que passar a elaborar, né, na terceira parte. Então, vemos aqui um assunto interessante. Não existe fórmula mágica ou receita passo a passo, né, como a gente tem, né, em alguns casos, para termos uma análise crítica substanciada. Não. Então, não existe. Então, vocês têm que desenhar, vocês têm que caminhar, têm que traçar esse percurso lógico. Por isso, precisamos fazer uma análise crítica da seguinte forma, é o recomendado. Primeiro, dividir o objeto da análise em partes temáticas ou segmentos de debate. Você não vai começar uma análise crítica todo como o globo. Não. Como um todo. Não podemos analisar de forma crítica já todo o problema estruturado, porque vai ser muito extenso. Então, por isso é melhor dividir objetos de análise em partes temáticas ou segmentos de debate. Vou começar primeiro debatendo aqui, vou começar, depois continuo com esse aqui e finalizo com isso aqui para a proposta final. Veja como eu segmentei em 3 pontos diferentes, em 3 segmentos de debate, a minha análise crítica. Nesse processo, nós temos que relatar as ideias principais de cada parte, da parte como você estruturou sua análise crítica. As ideias principais. Lembre-se que também vocês têm um limite de palavras ali, um limite de espaço no seu TCC. Então, não são 10 páginas para cada autor. Não, pelo amor de Deus. Vai ser bem substanciado, bem limitado, bem ao ponto que é. Mas aí vocês têm que relatar essa ideia principal desse autor e como esse autor se encaixa na sua experiência acadêmica, de todo um legado, de toda uma vida, e como vai contribuir para a sua proposta. Quando falamos aqui de relatar ideias principais de cada parte, estamos focando na capacidade de síntese e abstração. Lembrem-se disso, gente. Um bom TCC não é aquele que está lotado de informação. Tudo pelo contrário, um bom TCC é aquele que tem capacidade de síntese e de abstração. Então, é isso que temos que desenvolver na nossa pesquisa, no nosso desenvolvimento do TCC, certo? Então, não são capítulos extensos de TCC, também não. São capítulos concisos, com capacidade de síntese e abstração. Por isso, apresentar a sua opinião
perante o debate proposto que está ali. Não podemos fazer análise crítica sem nos posicionar cada um de nós. Não temos como, porque senão então vai ficar uma reprodução dos textos que estão ali, que vocês consultaram. Tudo pelo contrário, vamos fazer a análise dos autores, mas nos vamos posicionar sim. Esse é o momento da análise crítica. A sua posição e a sua proposta para resolver esse problema identificado e essa pergunta da pesquisa que foi lá no início projetada. Então, veja, apresentar somente as fontes que tenham auxiliado na elaboração é outra dica, sim. Não vamos citar autores que não relacionaram nada ou que não contribuíram com o nosso projeto, com a nossa proposta de intervenção. Então, não vamos dialogar nada disso. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, queremos preencher o requisito ali do espaço, mas então, em vez disso, vamos reaprofundar nos autores, vamos usar aqueles autores que de fato contribuíram para a gente. Ao contrário da delimitação, isso é importante, do objeto de estudo do qual partimos do macro para o micro, na análise crítica, vamos partir do debate micro para chegar ao debate macro. E eu trouxe para vocês esse exemplo aqui bem claro. Veja, na introdução da sua pesquisa, lá no começo, quando a gente começou a fazer o projeto, né, que falei sempre, para delimitar o tema, né, na escolha do tema, o problema de pesquisa, a pergunta da pesquisa, né, temos que delimitar o nosso tema. Então, sempre partir do macro para o micro. Na análise crítica, vamos começar debatendo o micro para o macro. Sim? Porque você não começa uma análise crítica já com um debate extremamente amplo e aprofundado, porque então quem vai estar lendo o nosso TCC não vai entender claramente. Então, por isso é melhor começar o debate do micro para o macro. Por isso, segmentando em várias áreas. A nossa análise crítica, que eu recomendo umas 2 ou 3 partes, para poder ir do micro ao macro, para poder discutir mais profundamente os autores. Então, se a gente faz isso, a gente vai ter, de fato, uma possibilidade um pouco mais aprofundada da nossa análise crítica. E aqui, então, chegamos ao quarto ponto. O que se espera da análise crítica do TCC? Gente, o que se espera da nossa análise crítica? O que vai esperar? Pois contextualizar primeiro o tema. Cada um de nós temos que contextualizar o nosso tema, certo? Então, se espera isso, que contextualicemos. Se vamos falar de toda uma questão de desenvolvimento, vamos falar o seguinte: eu quero pesquisar sobre as estratégias de aprimoramento do projeto pedagógico institucional da minha instituição educativa com relação aos direitos humanos nos últimos 5 anos. O que foi inserido? Então, temos que contextualizar esse tema, né, na nossa localidade, na nossa região. Qual é a nossa escola, como é o projeto, como têm sido os projetos educativos prévios, enfim. A partir da contextualização do tema, se eu estou pesquisando o meio ambiente e direitos humanos na minha região, na minha comunidade, enfim, na minha área, na minha cidade, no meu município, no meu estado, contextualizar as características da onde a gente se encontra. Então, aí passamos a relacionar já depois a experiência e a prática docente com a base teórica construída. Então, vamos assim, contextualizamos, relacionamos a experiência e a prática docente com a base teórica que levantamos lá no início e passamos a desenhar e articular uma ponte entre teoria e prática docente. É um tecido. Lembre-se que em algum momento a gente conversou sobre o que era um tecido, né? Então, veja, vamos costurando isso. Essa relação entre as informações, como elas ficam atreladas de forma sólida. Por isso, o objetivo da análise crítica é sempre trazer luzes, mais e mais luzes, e não as perspectivas para melhorar o ambiente educacional que cada um de nós estamos inseridos. Veja a importância da análise crítica. Por isso, para análise crítica, é bom ter já tudo pronto, a base teórica, já estar previamente já o projeto de intervenção já definido para propor, fazer essa análise crítica da nossa proposta,
Para quê? Para melhorar o nosso ambiente educacional no qual estamos inseridos. Concluindo, após apresentar o problema, lembre-se o problema lá no início, a pergunta de pesquisa, sim, porque temos um problema, a pergunta de pesquisa, e a hipótese que responde a esse problema e a essa pergunta de pesquisa, com base na teoria levantada, quer dizer, a base teórica, e na proposta de intervenção que vocês desenharam, então, aí sim, iniciamos o processo de reflexão, apontando de forma crítica e objetiva. Sim? Não achismos. Não. Crítica e objetiva no sentido de abrir espaço para o diálogo com os autores e colocar um posicionamento nosso perante a proposta que estamos desenhando e os argumentos que os autores previamente colocaram. Então, veja. O que podemos esperar do nosso futuro na sua implementação, quer dizer, apontando essa de forma crítica e objetiva, o estudo que estamos elaborando na sua implementação, esse TCC que vocês estão elaborando, e no contexto no qual pretendemos desenvolver. Então, veja, aqui está essa forma. Se vamos lembrar cada uma das partes dessa pesquisa, vamos ter realmente tudo aqui, apontando para a pesquisa, para a análise crítica. Veja, após apresentar o problema, a pergunta de pesquisa e a hipótese, com base na teoria levantada e na proposta de intervenção, aí sim iniciamos o processo de reflexão, apontando de forma crítica e objetiva o que podemos esperar do nosso estudo desse TCC na sua implementação e no contexto no qual a gente pretende desenvolver. Então é isso, minha gente. Está no momento em que a gente já pode, de alguma forma, já desenvolver essa análise crítica. E, para tanto, eu vou colocar aqui 4 textos muito importantes que vocês poderão fazer, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma inquietação sobre a análise crítica. Os 4 textos, alguns têm vieses diferentes, profissões diferentes, de metodologia, como desenvolver, de alguma forma, análise e discurso crítico no estudo de alguns textos, enfim. Vocês poderão ver aqui também alguns apontamentos sobre a escrita acadêmica e ser crítico no processo de redação da escrita acadêmica. Então, gente, isso aqui fica para vocês e desejo para todos vocês o melhor, bons estudos, que vocês tenham essa oportunidade de poder aprofundar mais nessa análise crítica e, de fato, poder continuar desenvolvendo esse TCC que vai ser muito útil para todos nós e para as gerações que vocês vão deixar para as gerações futuras. Um abraço.